Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada? Trazer aí as últimas novidades. Vamos falar sobre, mais uma vez, Fauês Charene Jesus, o Mussa, que voltou a aparecer hoje à tarde, né? Tínhamos aí um julgamento marcado na semana que vem, no dia 18 de março, né? Relacionado ali às eleições, podendo ocorrer uma reviravolta e colocando até mesmo Levenciano na presidência do Vasco da Gama. Porém, hoje o Mussa voltou a aparecer, se opôs a esse julgamento e ele foi cancelado até o momento, né? Pode sim haver ainda mudanças com relação a isso, iremos explicar mais a fundo o que está acontecendo, mas Mussa retornou aí, já estava totalmente à parte, né, com relação à política do clube, retornou, se opôs ao julgamento e agora a chance de uma reviravolta, pelo menos na semana que vem, fica muito distante. Vamos falar também, é claro, sobre reforços, sobre saída de jogadores. Iago Pikachu confirmado que não é mais o jogador do Vasco da Gama, Martim Benítez a um passo de sair também do clube e todas as últimas novidades para você, torcedor vascaíno. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso Clube do Coração, não perca o vídeo de hoje, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E além disso, também eu vou pedir só para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros torcedores vascaínos. E como eu sempre falo aqui no canal, né, vascaíno ajuda vascaíno. Então eu peço aí que você me dê essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar aí sobre Mussa, sobre reviravolta nas eleições, sobre saída de Iago Pikachu, eu quero trazer até mesmo uma excelente notícia, né, que é com relação aí a salários. Vocês, acredito, sabem muito bem, quem me acompanha desde o início, que eu não concordo com essa atual diretoria, sou totalmente contra eles estarem dentro do Vasco da Gama, essa é a minha opinião política. Porém, a gente tem que sim trazer as últimas notícias. O que aconteceu hoje foi muito bom para o Vasco, que foi ali os salários quitados. Tivemos a notícia que hoje o Vasco quitou o salário de dezembro e o 13º aos funcionários que já estavam aí há 3 meses sem receber nenhum tipo de salário, que é sim uma vergonha para o Vasco da Gama. Porém, pelo menos 2 meses aí foram quitados. Agora somente o mês de janeiro está em dia aos funcionários, né, por conta de o mês de fevereiro, em um acordo ali comum feito entre funcionários, jogadores, direção, o salário só vence de fevereiro no dia 20 de março, ou seja, até o momento o único salário aí realmente que está em dívida é o salário de janeiro. Uma excelente notícia, na minha opinião, acho que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. A gestão já deveria ter sim vindo com o planejamento de chegar dentro do Vasco, já quitar todos os salários. Infelizmente isso não aconteceu por falta de capacidade, falta de planejamento, diversos motivos que eu posso pontuar aqui, né, torcedor? Mas aí pelo menos 2 salários pagos, agora somente um em dia. E com relação aos jogadores, o Vasco ali deve as folhas de dezembro, janeiro e o 13º, ou seja, praticamente 3 salários aí atrasados aos jogadores. Realmente muita coisa que deve ser sim paga, pelo menos nos próximos dias, para não haver problema. Porque se vencer aí o dia 20, aí já são 4 meses de salários atrasados, o que seria uma vergonha maior do que já vem sendo, né, nos últimos períodos aí nessas diretorias do Vasco da Gama. Mas vamos lá, rapaziada, também falar rapidamente sobre reforços, né? Tivemos a notícia que hoje apareceram aí no bid os 3 reforços do Vasco da Gama, o zagueiro Hernando, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral Zeca, e além deles também o treinador Marcelo Cabo, já constam aliás no bid da CBF, estão aptos a estrear e a jogar com a camisa do Vasco da Gama. Muito provavelmente que sábado um desses 3 reforços pelo menos já esteja em campo, né? Provavelmente aí o Hernando e o Zeca, que estão em melhor forma física, já irão estar à disposição do treinador Marcelo Cabo. Marcelo Cabo também estará à frente da equipe, porém além deles o treinador, né, irá contar com o Germancano, Leandro Castan e outros diversos jogadores do elenco Cruz Maltino. Já vai com o time completo em busca aí da primeira vitória no campeonato
carioca. E agora vamos falar sobre saída de jogadores, né, rapaziada? 2 jogadores aí vem tumultuando muito, tumultuando não, mas vem esquentando ali, né, o clima dentro do Vasco com relação às negociações. O Vasco fez uma barca aí, acredito que todos os torcedores vascaínos estão cientes já com relação a isso, essa barca feita pela sua atual direção, que foi também um ponto positivo aí, que já era para ter sido feito também há muito tempo. Muitos jogadores dentro do Vasco que não rendem nada, pegam dinheiro do clube e ainda por cima prejudicam o Vasco com atuações horrorosas, né? E ali a barca com atualmente 8 jogadores e mais um jogador foi confirmado, já estava ali dispensado do Vasco, mas não tinha acertado com nenhum outro clube. E hoje o Iago Pikachu acertou com o Fortaleza, segundo aí fonte. O Iago Pikachu amanhã já assina com o clube ali do Nordeste, né? Muito provavelmente vai ser titular absoluto do Fortaleza, um jogador que não vinha bem nessa última temporada vestindo as camisas do Vasco, mas ele aí, para quem não sabe, passou 5 anos vestindo as camisas do Vasco da Gama. Acredito que um ídolo ele não chegou a ser, mas é um jogador muito respeitado pelo torcedor vascaíno, vai ter sempre, pelo menos, o meu respeito, e acredito que grande parte da torcida vascaína também terá. Volto a repetir, um ídolo não chegou a ser, foi o jogador aí que mais vestiu as camisas do Vasco no século XXI, então tem um imenso respeito e carinho pelo torcedor vascaíno. Então, é claro, desejamos todas as sortes possíveis ao Iago Pikachu, mas encerrando aí o seu ciclo com a camisa do Vasco. Ele aí é transferido, né, ao Fortaleza. O Vasco, para vocês terem noção, vai economizar um valor de 3 milhões de reais com a saída do Iago Pikachu, que tinha contrato até o final desse ano, até dezembro desse ano. E além disso, o Vasco também tem na cláusula do contrato uma porcentagem de uma possível venda futura. A gente tem noção, acredito que muitos torcedores sabem que nesses últimos anos o Iago Pikachu recebeu sondagens de clube do Brasil e também do exterior, dos Estados Unidos, e o Vasco não quis vender. Então o Vasco botou ali na cláusula, né, uma porcentagem caso o Fortaleza consiga vender o Iago Pikachu para outro clube. Além do Iago Pikachu, outro jogador aí também se encaminha para sair, está por detalhes, muito provavelmente que daqui a pouquinho, hoje, no mais tardar amanhã, o Martim Benítez seja oficializado no São Paulo, né? Ele irá definitivamente jogar com a camisa tricolor, por conta até mesmo de Libertadores, de Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil, disputar títulos, que é o que o Martim Benítez quer, visibilidade jogando em algum clube. Então ele será transferido a São Paulo, está por detalhes. A única coisa que está travando aí a negociação é o dinheiro que o Vasco pede, né? O São Paulo irá ceder o Paulinho Boia ao Vasco da Gama, isso já está certo na negociação, porém o Vasco pede algo a mais, além somente do jogador, né? Porque é claro, o Paulinho Boia iria vir por empréstimo até o final desse ano e o Martim Benítez iria ficar até no meio. Acredito que seria muito mais vantajoso para o Vasco ter o Benítez até o meio do ano do que o Paulinho Boia até o final do ano. Então, por conta disso, o Vasco pede um valor a mais, pede aí 2,5 milhões de reais para quitar a dívida aí feita com o Independente relacionada ao tempo e o período de empréstimo que o Benítez ficou aqui jogando com as camisas do Gigante da Colina, rapaziada. E vamos agora, né, falar com relação à política, às eleições do Vasco, algo que a gente tava um pouco calmo, não tinha muito assunto para falar, porém nos últimos dias aí a coisa aumentou e hoje a bomba explodiu, né, rapaziada? Muitas pessoas aí, claro, dessa situação atual do Vasco da Gama, das pessoas que estão dentro, temem por uma possível reviravolta do Levenciano, ele entrando aí, sentando na cadeira da presidência do clube nesses próximos dias, pelo menos aí nesse próximo mês. Muitas pessoas ligadas ali ao próprio Levenciano diz que na segunda quinzena de março uma mudança irá acontecer, uma reviravolta geral irá ter dentro do Vasco da Gama, o Levenciano irá sentar a partir daí na cadeira da presidência do clube e ali movimentações realmente começam a ter uma maior intensidade nesses últimos dias. Ontem já tivemos a notícia aí que a ação do Eloy começou, está já nas mãos do juiz, né? Para quem não sabe quem é o juiz que está na mão, é o doutor Paulo Roberto, ele é sócio proprietário do Vasco da Gama e foi o mesmo juiz, mesmo desembargador que deu a liminar para cancelar a posse do Conselho Deliberativo lá, né, no final de janeiro. Então ali é um juiz que já ajudou não, mas já foi a favor, no caso do Levenciano, de certa forma, não do Levenciano em si, mas foi a favor das ações feitas por essa parte do Vasco da Gama e o mesmo juiz já está nas mãos dele, né, a ação feita pelo Eloy contra as eleições do dia 14. Além dele, temos novidades também hoje à tarde com relação ao Fauese Charene Chassus, o famoso Mussa, né, rapaziada?
um dos principais personagens políticos aí nesse último período, desse processo eleitoral do Vasco da Gama, uma pessoa que foi muito influente aí nas decisões, foi a pessoa que contratou a Elege Online, uma empresa que até hoje não apresentou a lista dos sócios votantes. Foi aí também o homem que decidiu o dia aí que iria ter as eleições onde Jorge Salgado seria o vencedor, né? Foi aí também uma das principais pessoas que cancelou as eleições do dia 7 e diversos outros motivos que constam que ele tem um carinho e respeito muito grande dessas pessoas que estão atualmente dentro do Gigante da Colina. Eu posso também citar outros diversos motivos, como envolvimento na chapa do Júlio Brandt e diversas outras coisas que demonstram que realmente o Mussa é um personagem importante para o Vasco da Gama, importante na minha opinião muito negativamente, mas para outros tem um extremo respeito ali por conta de tudo que ele fez, né? E hoje, na parte da tarde, o Mussa se posicionou e se opôs também ao julgamento. Tínhamos ali marcado, agendado, na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 18 de março, já aí nessa próxima semana, o julgamento que iria ali declarar o novo presidente do clube, né? Gente, até o momento o presidente é o Jorge Salgado, mas poderia haver uma reviravolta. As mesmas 3 pessoas que julgaram lá no dia 18 de dezembro, 17 aliás de dezembro, iriam julgar agora no dia 18 de março novamente, com relação a uma possível reviravolta no clube contra as eleições do dia 14 e a favor das eleições aí do dia 7. Era ali um encontro que os desembargadores iriam ter, a votação dos embargos feitos aí tanto pelo Levenciano quanto o Roberto Monteiro sobre ali a polêmica eleição que a gente sabe como foi do dia 14 de dezembro, né? E hoje aí o Mussa, ele se opôs aí ao julgamento dessa eleição, ou seja, a eleição o julgamento, aliás, perdão, até o momento está anulado. Não teremos julgamento nessa próxima semana, no dia 18 de março, e por conta disso aí, possivelmente não teremos uma reviravolta nessa próxima semana, pelo menos com a ação feita aí através do Roberto Monteiro e do Levenciano. Então, mais uma vez, um personagem super importante aí da política do Gigante da Colina, um personagem aí que favoreceu muito essa atual situação do Vasco da Gama, novamente esteve presente, novamente se opôs ao julgamento, algo que ele já tinha feito, né, há um tempinho atrás. Ele voltou a fazer, tem força dentro do tribunal, tem força dentro do judiciário do Rio de Janeiro. Não estou falando que ele é ligado a ninguém, não estou falando que ele está envolvido em fraudes, não, mas ele tem força porque todas as vezes que ele tenta, ele entra aí com o pedido é aceito imediatamente. Ele entrou com esse pedido ontem e hoje ele já foi aceito. Então definitivamente vemos que aí realmente há alguma coisa que ronda dentro do Vasco da Gama muito suspeita, na minha opinião. Não posso, é claro, confirmar nada, mas é sim algumas atitudes tomadas, alguns pontos vistos que trazem aí uma tristeza no coração do torcedor vascaíno, mas julgamento até o momento anulado. E além disso, o Mussa também se posicionou através do Twitter, uma de suas redes sociais, falando o seguinte: as eleições acabaram, temos um presidente, Jorge Salgado, escolhido democraticamente pelo voto direto. Está na hora de esquecer as eleições e ajudar o Vasco. Não aceite qualquer boicote. Na minha opinião, é a tremenda injustiça ele falar que o Jorge Salgado foi aceito democraticamente, porque acredito que ele estava lá no dia 7 de dezembro votando em São Januário e viu que definitivamente uma festa democrática foi o que aconteceu no dia 7, não o que ocorreu no dia 14. O dia 14, na minha humilde opinião, foi uma bagunça, foi uma sujeira na história do Vasco da Gama, mas é a opinião dele. A gente vê a bagunça definitivamente política que está instaurada dentro do Vasco da Gama. Mussa se posicionando aí mais uma vez a favor do Jorge Salgado, a favor dessa atual situação do Vasco da Gama. E é claro, vai ser difícil lutar contra essa oposição, lutar contra essa situação. Vai ser difícil bater de frente, vai ser difícil lutar pelos direitos do torcedor, mas se depender de mim, é claro, até o final eu estarei aqui lutando por nós e pelo nosso Gigante da Colina, diferente dessas pessoas, né, que estão dentro do Vasco há anos e não demonstram mudança nenhuma dentro do nosso clube. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo. Compartilhar aí também nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, em diversos grupos aí, para que o nosso canal e a nossa família possa crescer
cada vez mais. Deixa aí o seu comentário de apoio ao Levenciano, de apoio a essa atual situação do Vasco, de indignação, o que você queira e ache melhor aí, para de certa forma levar a nossa mensagem a cada vez mais pessoas. Muito obrigado, um grande abraço a todos e como eu sempre falo, saudações vascaínas.